A casa 12 é uma casa extremamente importante para a gente conversar, porque ela fala muito dos nossos processos emocionais e inconscientes. E às vezes eles se expressam de uma maneira não muito clara. Por ser a última casa do zodíaco, né, uma casa que tem uma referência com o signo de peixes, ele tem a ver com dissolução. Na minha experiência de atendimento, eu percebo que pessoas que estão com muitos planetas naquela casa, elas vão ter mais dificuldade para um acesso consciente da mente. Elas vão viver muitas vezes maremotos emocionais. E ali elas vão precisar fazer um trabalho muito grande de integração, porque senão esse processo vira uma grande autossabotagem. A casa 12 é a casa dos retiros, dos templos, das igrejas, do isolamento, da introspecção, daquela busca que a gente tem com o nosso divino, com a nossa fé. Pessoas com planetas nessa casa, principalmente planetas pessoais, elas vão precisar buscar autoconhecimento, um profundo entendimento da sua questão emocional, passar tempo sozinhas, fazer retiros, buscar a espiritualidade e a conexão consigo mesma. Lembrando que a espiritualidade não tem a ver com a religião, tá? Você pode ser de qualquer religião. É muito importante o recolhimento para essas pessoas. Se elas negam isso e estão sempre inativas, elas vão se tornar pessoas doentes emocional, psíquica ou fisicamente, muitas vezes com grandes incômodos psicológicos, e elas vão precisar ser colocadas elas serão involuntariamente colocadas em retiro quando a gente vai para hospitais, quando a gente vai para presídios, para manicômios, mas também quando a gente vai para um retiro espiritual. Essa é a casa do inconsciente coletivo. Então, pessoas com muitos planetas na casa vão pegar muito da energia do espaço, das outras pessoas, elas fazem uma leitura. E se isso não for trazido para uma questão consciente, às vezes essa pessoa está vivendo experiências e sentimentos que não são delas, que são de outras pessoas. A gente sabe na astrologia que se a gente tem um Sol, uma Lua, Mercúrio, Marte ou Vênus, planetas pessoais nessa casa, a gente vai precisar ser muito verdadeiro com as nossas questões emocionais e ter uma atenção especial com o mundo que a gente vive, porque essa pessoa é uma esponja. Esponja escolhe a água que vai beber, que vai chupar? Não. Esponja pega tudo. É muito comum até essas pessoas integrarem essa casa numa vida consciente, elas passarem por problemas psíquicos, depressão, às vezes obsessores fortes, às vezes precisam ir para uma clínica para detox de drogas, de álcool. Essas pessoas podem virar religiosos mesmo, freiras, padres, xamãs. Muitas vezes pode viver relações complicadas com outras pessoas. Então, assim, sistemicamente, eu sempre falo que às vezes o excluído da família, ele vem porque ele precisa ser aceito, né? Na constelação familiar a gente fala, aquele que é excluído, ele vai vir, não na geração que excluiu, mas às vezes no filho ou no neto, e ele vai pegar certamente quem tem planetas na casa 12. Não interessa se é criança, se é adulto, se é idoso. Essa é uma casa que proíbe, gente, proíbe absolutamente o uso, o consumo de drogas, de álcool, porque a pessoa tem uma capacidade de surtar, de sair. E é muito comum pessoas com planetas na casa 12 terem experiências ruins com álcool, com remédios, com drogas, com vícios, terem passagem algum momento por serem presas, às vezes besteira, hein? Mas às vezes não, fica anos preso e tudo mais. Já que todo mundo tem planetas na casa 12 e é mau caráter, de jeito nenhum, espíritos velhos,
com muita sabedoria, mas se não trouxerem esse entendimento para a sua vida consciente, entenderem que a parte espiritual é muito importante, que precisa olhar para a sua intuição poderosíssima, porque são bruxos e bruxas poderosíssimos, vão patinar muito e vão viver às vezes profundos processos de tristeza, de depressão. E aí quando trabalham isso, descobrem que são muito intuitivos, que vieram aqui para trabalhar na área de aconselhamento, porque são curandeiros, curadores, quem tem Quiron também na 12, médicos, muitos médicos têm a casa 12 forte também, né? Porque principalmente aqueles que trabalham ali, por exemplo, o pessoal que trabalha com os paliativos, né? Sabe, os médicos que trabalham com os terminais, que estão ali todos os dias lidando com a morte, esses tem muito na 12. A casa 12, ela fala também da morte física, concretamente das doenças crônicas que acontecerão no nosso mapa. Enquanto a casa 6 fala o eixo 6 e 12, a 6 fala daquelas doenças que a gente vai ter ali na vida e elas vão se manifestar, doenças mais pontuais. A 12 ela fala daquelas doenças que a gente vai desenvolver e a gente pode antecipar, porque o que eu estou falando aqui é de uma astrologia que antecipa os processos. É poderosíssimo pessoas com planetas na casa 12, porque são espíritos que vieram para as suas últimas reencarnações, são sábios na questão emocional e espiritual, mas a gente não esquece quando a gente encarna, senão é sacanagem você vir com o seu script pronto. E aí precisam entender como que a parte da espiritualidade, como a intuição está ali ao lado. Enquanto não entender isso, vivem aquele, sabe, esse mar, hoje ele está calmo, mas vivem aquele mar turbulento e muitas vezes vão para as drogas, para o álcool, para o vício em remédios, para as nostalgias e as depressões de algo que nem sabem muito bem. E aí sim precisa fazer um trabalho, constelação sistêmica, fazer um trabalho de terapia, fazer o mapa. Claro que para todo mundo isso é muito, muito bom. Mas se você tem muitos planetas na 12 ou se você conhece alguém, observe como que os processos são pessoas muito, muito sensíveis. E às vezes vivem encharcada. Sabe o arcano, a água? Às vezes ele dá aquele encharcado e aquela pessoa, sabe, ela está toda drenada. É isso aí, eu deixo um beijo, uma ótima semana e te convido a conhecer o seu mapa. A astrologia, ela é uma ferramenta poderosa de você entender o seu propósito de vida e você seguir pelos caminhos certos. Enquanto a gente não sabe o nosso caminho, a gente patina, erra, vai num caminho errado e volta. E aí começa a criar aquelas crenças limitantes que eu não tenho capacidade, que eu sou tonto, que nada dá certo comigo. São crenças que a gente trabalha e tira. Tudo de bom?